Nascimento. Contraponto. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Bom dia a todos. Começamos hoje com um trecho inicial de um samba-canção de 1952, cantado pela incrível Nora Ney, essa cantora carioca. Esta música seria o hino que sintetiza a participação de Bolsonaro no G20, a reunião de líderes mundiais. Bolsonaro, desqualificado até para ser síndico de prédio, ninguém deu bola para ele na sua passagem em Roma. O constrangimento se tornou a sua companheira de viagem. Sem agenda com os demais líderes, nem aproveitou para uma visita oficial ao Papa. Afinal, o Brasil ainda é o maior país católico do mundo. Circulou por botecos com o filho a tiracolo. Suas saídas furtivas são para evitar as vaias e os xingamentos que representam um grupo maior do que o dos puxa-sacos que ficam gritando palavras de apoio. E que certos jornalistas gagaços das ideias dirão que houve uma enorme recepção de brasileiros residentes na Itália. Se os constrangimentos se resumissem às vaias, ao menos mal. Afinal, nenhum líder político está livre delas. Mas as coisas se mostram muito pior quando o encontro dos líderes mundiais estiveram lado a lado no evento. Ontem mesmo, uma coisa abominável, minha solidariedade aos jornalistas que estavam lá, que foram agredidos, né, pela aquela truculência dos seguranças que acompanhavam o presidente, né? Na recepção de todos os líderes, o primeiro-ministro italiano apertou a mão de todos, exceto de Bolsonaro. Afinal, é o único dos chefes de Estado que não se imunizou. Os demais, sim. Dentro do espaço onde ocorreram as reuniões, o isolamento presidencial foi maior ainda. Após a reunião ou no seu intervalo, há um momento de encontro informal, que muitas vezes são mais significativos que o evento em si. Pode-se conversar com maior tranquilidade com as outras autoridades e ali estreitar os laços que podem significar negócios futuros entre os países e possíveis encontros também. O Bolsonaro, ninguém puxou assunto com ele. Quando ele se encontrou para uma conversa, sem muito entusiasmo, foi com seu homólogo presidencial, o presidente da Turquia, Erdogan, que é aquele que mandou fechar jornal, prende jornalista e políticos opositores e restringe as liberdades em seu país. Tudo aquilo que o bolsonarismo sonha. O presidente turco, como sempre, praticou seu esporte favorito, mentiu aos montes. Não conseguiu nem um sorriso do presidente turco, apenas uma indiferença diplomática. E saiu sem esboçar nenhuma reação, né, em relação a Bolsonaro. E ali, por sorte, não contou ainda uma piada de turco. Ainda nesta rodada de conversa se encontrava o atual ministro das Finanças alemão, nesse grupo de roda que estava lá o presidente turco, futuro chanceler do seu país, que logo deu as costas à conversa, obviamente vendo que acabara de chegar o presidente, né, Bolsonaro. Afinal, o presidente da República, no início do seu governo, falou mal dos recursos financeiros que a Alemanha, junto com a Noruega, enviava ao Brasil para a preservação das florestas, que foram suspensos por esses dois países, depois de anos mandando dinheiro, que não só ajudava a pesquisa científica, como permitia a compra de equipamentos que ajudavam na preservação ambiental. Falo de bilhões de euros que foram deixados de ser enviados por esses dois países. Ao longo deste intervalo, nas reuniões, Bolsonaro ficou sentado num sofá isolado, onde nenhuma autoridade ali presente foi até ele para tentar ao menos um diálogo sem compromisso. Nada. Resumiu a conversa com os garçons. Ainda perguntou se todos eles eram italianos, imagine. Vendo seu isolamento, a diplomacia trouxe o presidente argentino para uma conversa que durou pouco. E ainda assim, não evitou a fazer piadas constrangedoras ao se dirigir aos seguranças, por conta de suas aparências, se eles eram da máfia. Falando tudo isso na Itália, imagine. Este é o nível intelectual do presidente. O Bolsonaro deve achar que suas idiotices ditas aqui no Brasil não são ouvidas pelos outros líderes mundiais. O seu isolamento tem causa e os efeitos foram sentidos neste evento internacional. Se esse isolamento se restringisse apenas à figura patética do Bolsonaro, menos mal. Mas o isolamento é do Brasil. Ninguém se interessa em aproximação com o nosso país com um sujeito que usa uma live para fazer a relação das vacinas contra a Covid com o contágio da AIDS. A diplomacia brasileira, extremamente respeitada em todos os organismos multilaterais, sendo por anos, inclusive, presidindo estas instituições, se viu na condição de rebaixamento pelos desmandos e ideologias anacrônicas perpetrados por Bolsonaro e seus acólitos. O G20 demonstrou, sem mesuras, que o Brasil se tornou um pária no cenário diplomático. Nenhuma liderança internacional importante manifestou o desejo de negociar com o nosso país, ou ainda nos visitar. Prefere esperar as eleições do ano que vem com outro ocupante do Planalto e esperar também pela possibilidade de uma conversa com alguém que tenha pelo menos um diálogo civilizado.
A imprensa italiana não economizou nas críticas ao Bolsonaro. Eles não só ridicularizaram sua gestão e sua insignificância no cenário mundial, como ainda trouxeram manchetes a respeito da sua conduta aqui no Brasil. Ele também não vai à COP26 em Glasgow, para não ser cobrado de sua desastrosa política ambiental. O Brasil será o assunto do encontro, e não pelas boas notícias. Será a arara feinha do evento, né? Utilizando aí, mudando o bicho da fauna. Quase todos os presidentes e primeiros ministros se farão presentes, pelo menos os mais importantes. A delegação brasileira será acompanhada pelo desconhecido ministro do Meio Ambiente. O que vai salvar a vergonha internacional será as ONGs e os ativistas ambientais, juntamente com cientistas, que tentarão mostrar suas atuações e como elas têm sido boicotadas pelo governo federal. Neste intervalo, o Bolsonaro vai até o norte da Itália conhecer a cidade dos seus antepassados, receber o título de cidadão de Anguillara Veneta, sob o protesto de seus cidadãos, mas concedida pela Câmara de Vereadores local. Consta ainda na agenda oficial uma visita à igreja de Pádua. As autoridades eclesiásticas dessa cidade disseram que não irão recebê-lo como chefe de Estado, mas que pode entrar nas igrejas da cidade como um peregrino comum. Pois é, de vergonha em vergonha o Brasil vai passando. E a música de Nora Ney é o hino do bolsonarismo para suas viagens internacionais. É o que eu tenho a dizer. Bom dia a todos e até quarta-feira. Valeu, doutor.